Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula hoje, iremos falar um pouquinho sobre os conceitos em dinâmica. Então, o que é dinâmica? Dinâmica é uma parte da física. Ela estuda o quê? Os fenômenos que causam as alterações nos movimentos dos corpos. Então, existem muitas forças que agem sobre um corpo para que ele possa entrar em movimento. As principais forças que a gente vai estudar hoje seria a força peso, a força normal e a força de atrito. Todas elas vão agir sobre um objeto, sobre um corpo, e nós ainda vamos ter o que a gente chama de força resultante, que seria o resultado de todas as forças que vão estar agindo juntas sobre um corpo. Bom, antes de falarmos sobre as forças, a gente precisa saber a diferença aqui entre massa e peso. No nosso dia a dia, a gente usa o termo incorreto, porque quando a gente sobe numa balança, a gente fala, o meu peso é de tanto. Na verdade, a balança, ela não mede o seu peso, ela mede a sua massa, tá? No caso nosso, ela é medida em quilogramas, mas a massa ela pode ser medida em gramas também, pode ser medida em toneladas. E o que é a massa? Então, a massa ela é medida da inércia de um corpo. E o que é inércia? É a tendência do corpo permanecer ou em repouso ou permanecer em movimento, sendo que esse movimento ele não vai ser alterado. O peso ele é uma força de grandeza vetorial. Vocês já vão entender o que é um vetor. Por exemplo, para vocês entenderem aqui a diferença entre massa e peso, eu coloquei uma fórmula aqui que a gente vai trabalhar em outro momento, que seria peso é igual a massa vezes o G, que seria a força da gravidade. Então, por exemplo, se você tem uma massa de 70 quilos, a força da gravidade na Terra ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 70 vezes 10 seria 700. Então, o seu peso não é de 70, é de 700. Porém, a grandeza que você mede o peso é uma grandeza em Newton. As forças, elas são representadas por um vetor, tá? Nós temos aqui na nossa figura alguns exemplos de vetores. Mas o que é um vetor? Ele é um segmento de reta que vai apresentar uma direção, que pode ser vertical ou horizontal, e vai apresentar um sentido, por exemplo, direita, esquerda, cima, baixo. É importante vocês prestarem atenção no tamanho desse vetor, porque o tamanho ele vai indicar a intensidade daquela força. Então, se eu falo para vocês que esse vetor A está representando uma força de 6 newtons, se eu falar de um outro vetor que tem uma força menor do que 6 newtons, o segmento da reta tem que ter um tamanho menor. Tem que ser proporcional o segmento da reta ao valor da força. Então, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho sobre força, agora já utilizando a representação de vetor para as forças. Então, a força, ela sempre vai ser capaz de alterar um movimento, de deformar um objeto ou, por exemplo, de manter um corpo em equilíbrio. Toda vez que você fala em força, obrigatoriamente você vai ter que ter uma interação de pelo menos 2 objetos. Não tem como você falar de força se você falar de apenas um objeto. Então, por exemplo, nessa figura, você tem o objeto aqui uma pessoa e o objeto um cachorro. Aqui uma pessoa e um objeto uma caixa de madeira. Nesse caso aqui do cachorro, nós temos uma força chamada de F1 para a direita, representado em vermelho, e uma força F2 em verde, representado aqui para o lado esquerdo. Então, a pessoa ela está puxando o cachorro. Dependendo do tamanho do cachorro, a pessoa consegue puxar o cachorro na direção dela, ou dependendo do tamanho do cachorro, o cachorro faz uma força maior e é ele que puxa a pessoa.
Mas por essa figura, você consegue já determinar quem é que está fazendo uma força maior. Olha o tamanho do vetor. O vetor F1, que é a força que a pessoa está fazendo para puxar o cachorro, é maior que a força F2. Então, a pessoa está conseguindo puxar o cachorro, no caso aqui, para a direita, porque a força F1 é maior do que a força F2. Nesse caso aqui, a pessoa ela está tentando puxar uma caixa de madeira, então ela está fazendo uma força que está até representando o valor da força nessa figura, de 450 newtons. Porém, a caixa de madeira ela está fazendo uma força de 125 newtons para a direita. Essa força, vocês vão entender mais para frente, é a força de atrito que a caixa faz com o chão, tá? Então, se a pessoa estiver puxando ela para a esquerda, com 450 newtons, e a força de atrito contrária para a direita de 125 newtons, que força que é maior? A de 450. Então, a pessoa está conseguindo puxar a caixa para si? Sim, porque a força que está indo para o lado esquerdo ela é maior. Na classificação das forças, a gente vai estudar todas essas forças que estão descritas aqui, não todas hoje, tá? Então, nós temos forças chamadas de força de campo. Na força de campo, não há um contato direto de uma força com um corpo. E a força de contato, há um contato direto entre os corpos. Então, nós temos como exemplo aqui de força de campo a força gravitacional, a força elástica, a força magnética. Falaremos um pouquinho hoje sobre a força gravitacional. E exemplo de força de contato, temos a força normal, a força de tração, a força de atrito e a força elástica. Falaremos hoje sobre a força normal e a força de atrito. Bom, não dá para falar de força-peso sem falarmos de força gravitacional. Então, nessa figura, a gente está representando o vetor da força gravitacional, que empurra um objeto em direção ao centro da Terra, e nessa outra figura, o vetor da força-peso, que também empurra um objeto ao centro da Terra. Então, a força gravitacional, ela tem o mesmo sentido da força-peso. Então, a força gravitacional, ela age em favor da força-peso. Existe uma relação entre as duas forças. Nós temos aqui, nessa fórmula, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso e gravidade são medidas diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar a força da gravidade, eu vou aumentar o peso. A massa, no Sistema Internacional de Medidas, é utilizado quilogramas. Para a aceleração, você usa metro por segundo ao quadrado e para a medida de força, newton. Então, se eu for colocar aqui 1 quilograma e 1 metro por segundo ao quadrado, 1 vezes 1 vai dar 1, que aí você chama de 1 newton. 1 newton vai ser, então, 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. O que é o quilograma? É a medida de massa. O que é o metro por segundo ao quadrado? É a medida da aceleração da gravidade. Na superfície da Terra, o valor da aceleração da gravidade é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, algumas vezes em exercícios, costuma-se utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Se no enunciado do exercício te der o valor de 9,8, você terá que usar esse valor para fazer a conta. Se no exercício ele não te der esse valor, você pode usar o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Uma outra força importante seria também a força normal. Quando eu vou falar de força normal, ela sempre vai aparecer associada com a força-peso, tá? A força normal, ela vai agir em um corpo
e esse corpo ele tem que estar em contato com uma superfície ou com outro corpo. Você não tem apenas uma força sendo exercida em um corpo se ele está em contato com outro corpo. Você tem que ter mais do que uma força. Então, nesse primeiro exemplo, você tem uma caixinha, ela está apoiada numa superfície. Faz de conta que é uma mesa. Essa caixinha ela está em repouso. Então, a ação das forças que agem sobre essa caixinha faz com que ela esteja em repouso. Qual é a primeira força que você tem que pensar? Na força peso. Então, a força peso ela vai ser para baixo, ela vai ser em direção ao centro da Terra. Porém, se esse objeto ele está em repouso, não pode existir apenas a força peso, senão essa caixinha ela estaria afundando sobre a mesa e afundaria sobre o chão. Então, para que isso não aconteça, tem uma força ao contrário para cima. Então, a força peso para baixo e a força ao contrário para cima é a força normal. Isso está sendo equilibrado, então o mesmo valor da força normal tem que ser o mesmo valor da força peso. Pessoal, é importante vocês saberem que a força normal, ela sempre vai estar perpendicular à superfície onde esse objeto ele está apoiado, tá? Então, se esse objeto ele está apoiado nesta superfície, a força normal ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Olha no nosso segundo exemplo. Então, faz de conta que você tem um objeto apoiado em uma parede. Então, a primeira força que você tem que pensar é a força-peso que está empurrando esse objeto para baixo. Porém, existe a força normal. E a força normal, ela é perpendicular à superfície em que esse objeto está apoiado. Então, nessa figura, a minha normal ela vai ser para a direita, ela não vai ser para cima. Por quê? Porque o objeto ele está apoiado na superfície vertical. No terceiro exemplo, nós temos uma rampa e temos um objeto aqui apoiado nessa rampa. Então, temos a força peso empurrando para o centro da Terra e a força normal está nessa posição. Por quê? Porque a força normal ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície em que esse objeto está apoiado. Então, tem que prestar muita atenção na posição do objeto com a superfície, porque a força normal ela tem que sempre fazer um ângulo de 90 graus com a superfície em que esse objeto ele está apoiado. Outra força importante aqui para a nossa aula de hoje é a força de atrito. A força de atrito ela é uma força de resistência. Então, nesse exemplo aqui, se uma pessoa ela está empurrando um móvel, por exemplo, para o lado direito, então, se essa pessoa ela consegue empurrar o móvel para o lado direito, ela está fazendo uma força que nessa figura está sendo representada por esse vetor em vermelho. Porém, não é tão simples empurrar o objeto para o lado direito. Por quê? Porque esse objeto ele está em contato com uma superfície. Então, quando a pessoa ela empurra para o lado direito, a superfície ela fornece uma resistência a esse objeto. Então, essa força, que é a força de atrito, ela vai ser para o lado esquerdo. Porém, se a pessoa consegue empurrar para o lado direito, significa que a força vermelhinha, que é a força que a pessoa faz sobre esse objeto, é maior do que a força de atrito que o chão exerce sobre o objeto. Não podemos esquecer aqui que existe a força peso para baixo e a força normal para cima, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Essa força de atrito, ela é variável dependendo da superfície, dependendo do material dessa superfície. Faz de conta que essa pessoa ela está empurrando esse objeto em um piso de azulejo, que é um piso liso. Então, não vai ser mais fácil ele empurrar esse objeto em um piso liso? Sim. Se fosse fazer essa mesma força com esse mesmo objeto em uma superfície áspera, por exemplo, no asfalto, ia ser mais difícil. Então, a força de atrito, ela varia dependendo do material dessa superfície em que o objeto ele está apoiado. Então, a força de atrito ela vai ser menor se eu estiver empurrando esse objeto
sobre uma superfície lisa, por exemplo, um azulejo, do que se eu estiver empurrando esse objeto numa superfície áspera, como o asfalto. Então, é mais fácil eu conseguir empurrar na superfície lisa porque a força de atrito ela é menor. Quando eu falo em força de atrito, dá para a gente pensar na prática na força de aderência do pneu com o asfalto. Então, o pneu ele tem algumas ranhuras. Para que serve essa ranhura? Para aumentar a força de atrito entre o pneu e o asfalto. Então, conforme você vai andando com o seu carro, o que acontece com as ranhuras? Elas vão se desgastando e o pneu vai ficando liso, que é o que a gente chama de pneu careca. Quando o pneu ele está careca, a força de atrito que ele vai exercer sobre o chão vai ser menor. Então, aquelas ranhuras do pneu, elas são importantes para melhorar a aderência, para aumentar a força de atrito do pneu com o asfalto e evitar que esse carro sofra alguma derrapagem. Então, quando o pneu ele está careca, a força de atrito é menor, então esse carro ele pode sofrer um processo de derrapagem, principalmente se eu estiver aí numa situação de chuva, quando eu tenho o asfalto molhado. Daí a derrapagem ela é pior ainda. A última força que a gente vai ver na aula de hoje é a força resultante, que é o resultado da ação de todas as forças agindo simultaneamente sobre um corpo, sobre um objeto. Ela é representada por FR ou por R. No caso aqui eu usei FR e a minha força resultante está sendo representada por esses vetores em vermelho. Então vamos analisar aqui as 4 situações. Na primeira situação, eu tenho uma força sendo aplicada a esse objeto de 2 newtons para a direita e uma outra força de 4 newtons para a direita. Quanto vale a minha força resultante? Se as duas forças estão para o lado direito, você vai somar os vetores, então 2 mais 4 é 6, então eu tenho uma força resultante para a direita. Cuidado que o seu vetor ele tem que ter um tamanho proporcional. Então, você tem um vetor de 2 newtons de um tamanho, o de 4 newtons tem que ser um tamanho dobrado e o de 6 newtons tem que ser maior ainda, tem que ser proporcional a esse tamanho. Na segunda situação, eu tenho uma força sobre um objeto de 3 newtons para a esquerda e outra força de 6 newtons para a direita. A minha força resultante, ela vai no sentido da força maior, que é os 6 newtons. Porém, você faz uma subtração de 6 menos o 3, que é um resultado de 3 newtons. Então, a força resultante é de 3 newtons para a direita. Na nossa terceira situação, eu tenho uma força de 10 newtons para cima, uma outra força de 2 newtons também para cima e uma força de 5 newtons para baixo. Qual é o valor da força resultante? Então, você soma as forças que estão no mesmo sentido e subtrai a força em sentido oposto. Então, 10 mais 2 é 12, então você tem 12 newtons para cima, mas você tem 5 newtons para baixo. Então, seu resultado é de 12 menos 5, que dá 7, em qual sentido? Para cima, no sentido da maior força. E na última situação, você tem uma força resultante igual a zero. Por quê? Porque você tem um equilíbrio. Então, eu tenho, nesse caso aqui, 5 newtons nessa direção, mais 5 newtons na direção oposta. Então, esses 5 newtons acaba anulando esses 5 newtons. E aqui você também tem 5 newtons para esse lado e 5 newtons para esse lado. Então, essa força anula essa força e eu posso afirmar que esse objeto está em repouso, porque a força resultante é de zero. Então, para concluir a aula de hoje, eu tenho mais um exemplo para vocês calcularem a força resultante. Se eu falo que eu tenho uma força que age sobre um corpo e essa força ela vale 30 newtons para cima e eu tenho uma outra força de 40 newtons para a direita, como que você acha a força resultante? A força resultante ela vai estar aqui no meio. Então, nessa figura, eu estou representando a força resultante
e a maneira com que você vai resolver esse tipo de exercício. Eu consigo projetar essa reta de 30 newtons para o lado de cá. Então, este lado vale 30 newtons. Então, eu consigo formar aqui um triângulo retângulo. Formando um triângulo retângulo, eu consigo calcular a força resultante pelo teorema de Pitágoras. Como assim? Então, se você tem um triângulo retângulo e esse lado vale 30 newtons e esse lado vale 40 newtons, como que eu calculo esse lado? Então, força resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 40 ao quadrado mais o 30 ao quadrado. Aí, o resultado da sua força resultante é 50 newtons.